vocês fizessem uma conta aqui, 23 milhões de reais. Uma pessoa que recebe 46 mil reais por mês, eu vou dividir isso daqui por 12. Demoraria 41 anos sem o ministro Alexandre de Moraes comprar um papel higiênico sequer. Sem ele comprar uma lâmina de barbear para passar na careca, para ficar lisinha daquele jeito. Ele demoraria 41 anos economizando o saláriozinho dele de 46 mil reais, só para comprar esses 23 milhões que ele pagou à vista. Agora, vocês querem ficar mais enojados ainda com essa matéria? Porque isso daqui é importante de vocês verem. Presta atenção nisso. Eu vou compartilhar com vocês esse trecho aqui, ó. Em 2017, antes de assumir a vaga no STF, o ministro tinha salário de cerca de 33 mil reais. Atualmente, ganha 46 mil reais, o equivalente a um aumento de renda de 39%. Antes disso, exerceu os cargos de ministro de Estado, secretário estadual e municipal, além de ter sido membro do Ministério Público, todos com vencimentos próximos do teto do funcionalismo público. Já a dona Vivi, a Mudinha, é sócia administrativa do Barsi de Moraes Advogado, escritório que mantém sociedade com os filhos Alexandre e Juliana. Desde que o marido se tornou ministro, o número de ações de Viviane em tribunais superiores saltou de 27 para 152, conforme revelou o Estadão. O número considera processo com tramitação no STF, no Superior Tribunal de Justiça. O Estadão levantou matrículas de imóveis em consulta a cartórios de São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal. De acordo com os documentos, o casal pagou 34,8 milhões na aquisição de 27 imóveis nos últimos 29 anos. Uma parte, contudo, foi vendida, o que explica a diferença entre esses gastos e o valor atual da carteira imobiliária deles. O salto patrimonial mais expressivo se concentra nos últimos 5 anos. Coincidência com o inquérito do fim do mundo. Com Moraes já no STF, responsável por investigações controversas na corte, como a relatoria do inquérito das fake news. Desde 2021, o casal desembolsou 23,4 milhões, valor que corresponde a mais de 67% de todos os investimentos nominais deles no mercado imobiliário ao longo de quase 3 décadas. E se ninguém tem coragem de falar, eu falo. Isso é uma vergonha. E vou dizer mais. Nenhum escritório de advocacia consegue uma ascensão dessa. Sair de 27 processos para 152. Mas vai ver quem são os clientes dessa senhora. O ministro Alexandre de Moraes não deve só explicações. Não é só explicação que ele deve. Ele deve prestação de contas. Ele tem que prestar contas de toda essa baixaria. Isso é uma baixaria. Entenderam? Presta bem atenção, pessoal. Para o Brasil voltar a caminhar, nós temos que acabar com a corrupção. A corrupção, ela é endêmica e ela tomou conta do Poder Judiciário. Dia após dia são casos de desembargadores, ministros. Basta ver os casos que estão correndo aí no STJ, que a gente vê de ministro do STJ sendo afastado. Juízes. Eu já disse que nós temos que fazer uma reforma no Poder Judiciário, mas só fazer reforma não adianta. Eu sou a favor do seguinte: a autoridade de alto escalão que foi pego com a boca na botija é prisão perpétua. Eu estou sendo honesto.
Sabe por quê? Porque dinheiro que falta na saúde, dinheiro que falta na educação, pode gerar mortes. Quantas pessoas morreram na fila do hospital por falta de atendimento, por falta de um equipamento, por falta de um médico? Isso ocorre por conta da corrupção. Quantas pessoas estão realmente na linha da pobreza? Sabe por quê? Lula tirou milhões da pobreza, segundo o PT e segundo o Postman. E agora eu descobri que eles não mentiram. Eles falaram a verdade. Tiraram da pobreza e levaram milhões para a miséria. Miséria absoluta. As cenas que nós vimos esse final de semana, de pessoas se estapeando por causa de um peixe, é o retrato da falência pública, enquanto o ministro do Supremo Tribunal Federal, com a maior cara de pau do mundo, porque ministro Alexandre de Moraes precisa ter muita cara de pau. Tem que ser muito cara de pau para se manter calado num momento como esse. E vou dizer, essa é a maior prova de que o senhor tem que ser processado e julgado pelo Estado brasileiro. Da maneira correta. Dando aquilo que o senhor não deu, como a esse senhor que foi condenado por R$500. O direito à ampla defesa e o princípio do contraditório. E de um julgamento justo. Coisas que Bolsonaro não teve, que General Heleno não teve, que muitos, como a Débora do Batom, não tiveram, que o Clezão não teve. O senhor tem que ter esse julgamento. E de forma isenta. O senhor, sua esposa e seus filhos. E eu não lembro, passou de 4 é o quê mesmo, segundo o Código de Processo Penal? Eu não lembro mais. Estou ficando velho como advogado. Isso vai ter um fim. E para que a gente bote um fim nisso, parem de ficar brigando por causa de imbecilidades, de besteiras. Enquanto tem gente preocupado em querer controlar o que o outro faz ou deixa de fazer, isso acontece debaixo do nosso nariz. Sabe quanto tempo eu estou aqui nessa live? 30 minutos. Daqui exatamente 50 minutos eu estou ao vivo de novo aqui no Rota BR. Eu estou há 30 minutos nessa live. Vocês já imaginaram se eu ficasse 30 minutos aqui falando mal dos outros? Não, eu vou falar mal porque eu não gostei. Por exemplo, aqui o Hélio Martins, lá de Centralina. Eu não gosto porque o Hélio Martins eu não gosto. O Hélio Martins não gosta de tomar café. Um cara chato, ranzinza. Eu vou começar a falar mal do Hélio Martins. Muita produtividade dessas pessoas. Perder meu tempo para ficar falando do que os outros estão falando mal da Michele, falando mal do Flávio, falando mal do Nicolas, falando mal disso, enquanto isso acontecendo na nossa barba. Mas vamos sair um pouquinho desta história para vir nessa outra aqui. Eu quero mostrar para vocês o que está acontecendo. Presta atenção nessa reportagem que eu vou trazer para vocês. E aí vocês vão entender. Lula tenta destravar a estratégia digital para disseminar as informações. Como assim estratégia digital para disseminar as informações? Clarissa, nos explique, por favor. Elisa, bom dia para você, boa volta do feriado para todo mundo que está aí recuperando o estrago da Páscoa. Minha querida, uns 3 quilos de chocolate para dentro da barriga. Elisa, olha só, a gente sabe que o trabalho na área digital, tanto em redes sociais quanto por meio de outros canais, sempre foi um problema dentro do campo da esquerda. Há um entendimento ali de que a direita trabalha muito bem nas redes, o bolsonarismo, claro, chega como grande expoente desse tipo de iniciativa, e a campanha do presidente Lula está enxergando, sim, também esta frente como um dos fatores que vem contribuindo para que Lula
tenha dificuldade em deslanchar, em melhorar a sua popularidade aí nessa largada da pré-campanha eleitoral. O que está sendo desenhado nos bastidores da pré-campanha petista neste momento? A ideia de que é preciso criar alguma plataforma, um sistema mais robusto, bem organizado, bem gerenciado para disseminar informações nas redes sociais. Claro que ninguém gosta de falar isso abertamente, mas nos bastidores sob reserva, alguns líderes petistas admitem que a ideia seria, segundo eles, criar uma espécie de gabinete do ódio às avessas. E a jornalista gaguejando para falar. Seja muito bem-vindo aqui, Renildo. Obrigado, novo membro aqui do canal. Muito obrigado, viu? Seja muito bem-vindo. E também aqui o Eliseu Rodrigues. Obrigado também, novo membro aqui do canal. A jornalista gaguejando. Não gosto de falar. Eu quero fazer um gabinete do ódio. Eu vou dar uma dica para os petistas, não precisa se preocupar muito, não. Tem gente aí da direita já fazendo isso por vocês. Vocês estão atrasados, hein? Uma dica para vocês aí. Vocês não precisam nem se preocupar muito, não. Se eu fosse vocês, eu entrava em contato com algumas pessoas aí que vocês vão ter mais sucesso. Presta atenção. A gente vai entrar agora numa fase onde vão vir ataques de tudo quanto é canto. Eu vou provar para vocês o que eu falei, porque às vezes as pessoas acham que eu estou mentindo. Olha só, isso eu colhi ontem, depois que a gente acabou a live. Olha lá, ó. Olha aqui, ó. Palhaço, tal de Pedro, não sei das quantas aqui, ó. Palhaço, por que está excluindo comentários e bloqueando o perfil? Não te assisto mais. Ué, eu excluí seu comentário, seu perfil, você está falando aí, ué? Como é que eu poderia estar fazendo isso? Mas isso para vocês verem que eles estão fazendo um gabinete do ódio e incentivando. Se eu tivesse pego e falado para o cara, estava hoje eu aqui sendo acusado de ódio. Mas não fica só nesse, não. Teve mais. Eu vou pegar só 2 aqui para mostrar para vocês, para não ficar dando muita margem também à discussão. Olha lá, ó o outro aqui, ó. Vamos lá. Estão me bloqueando por quê? Tal de Ângelo das Carapuças. Ué, mas se você estava falando, como é que você pode estar bloqueado? Quando você remove alguém que falou alguma coisa, tal, etc., a pessoa não consegue falar. Então, prestem atenção. Esse tipo de ataque agora é coordenado. Vocês entenderam? Eu fiz questão de trazer isso, porque isso agora é coordenado. E aqui, as nossas moderadoras, elas têm autorização mesmo. Falou mal do Flávio, falou mal da direita, vai ser cortado do canal mesmo, você não vai fazer parte desse canal. Eu estou aqui para construir, não para destruir. Critico, cobro, mas vocês não vão me ver aqui batendo em alguém da direita com o intuito de querer subir, fazer o outro de escada. Então, Pedro das Carapuças, e seja lá quem for, aqui, esse canal é para apoiadores de Flávio Bolsonaro, de Jair Messias Bolsonaro, da família Bolsonaro e da direita brasileira. Você não gostou? Vai para aquele lugar antes que eu me esqueça. Procura a tua turma. Gosta de assistir quem taca a cabeça na parede? O problema é teu, esse é o direito. Mas não vem querer impor a tua vontade aqui, porque não vai ser feito. E é por isso que eu agradeço a Tati Maia, a Tidinha, a Beija-Flor, a Samantinha Santista, que fez aniversário. Samantinha Santista é tão bolsonarista que ela fez 22 aninhos agora, semana passada. A Juju Jurema Doce, a Deidre Carla, o Game Over. Todos eles estão aqui, a Balujur, todos eles estão aqui justamente para isso. Para fazer com que vocês não cresçam. E aqui não vai crescer, não. Mas continuando, né? Apenas fiz essa pausa aqui
porque eu fiz questão de buscar para outras pessoas não dizerem que, Kleber, você não falou. Imagina se fosse Bolsonaro que tivesse falado o que essa jornalista da Globo falou. Olha só o que eu vou colocar aqui para vocês. Imagina o Bolsonaro falando o que essa jornalista da Globo falou. Olha só isso aqui, ó. Semanas eu conversando com senadores que tinham ido lá procurar o Alcolumbre para tentar destravar a prorrogação da CPI do INSS, a instalação da CPI do Master, todas essas questões que precisam de avaliação no Congresso. Disse que o Alcolumbre olhou, o cara perguntou, né, o senador perguntou como é que ele ia fazer, porque estava chato isso, não chama sessão presencial, não abre sessão do Congresso, não deixa as comissões funcionarem. Aí disse que ele só respondeu assim, por mim o Congresso ficava em recesso branco até as eleições. Ele está dando end em geral, né, Malu? Por ele não acontece mais nada, vamos só esperar as eleições e depois a gente vê. Esse é o ânimo do Davi Alcolumbre, e é por isso que essas coisas não andam no Congresso, né? Assim, a PEC da segurança pública é um tema que divide, mesmo sendo prioridade para todo mundo, e mesmo tendo esse relatório saído da Câmara, né? Ainda tem aí gente que acha que tem que mudar. Essas outras medidas que a gente está vendo aqui, eu acho que o que tem chance, porque impacta diretamente a vida da população, é o Desenrola 2, porque você tem uma questão concreta, que é uma alta muito preocupante no endividamento da população, e o governo precisa dar uma resposta. E aí, isso sim é uma proposta que tem um apelo eleitoral. Mas, a MP da tabela do frete pode ser, mas eu não vejo o Congresso se movimentando tanto, né? Até agora a desculpa do Alcolumbre, inclusive, era essa: nós não podemos fazer sessão no Congresso, porque vai atrapalhar os políticos que estão negociando as suas trocas de partido. Sendo que muitas dessas trocas são negociadas em Brasília, porque os presidentes de partido estão em Brasília, quer dizer, não tem nada a ver com nada, mas essa era a desculpa. A verdade é que eles não querem que a CPI do Master seja instaurada. E isso vai fazer com que o próprio Imbecias não consiga ter encaminhamento. Eles estão paralisando. Mas isso eu vou mostrar daqui a pouquinho. Eu quero dar uma resposta aqui para a dona Silvia, né? Kleber, comprei o livro na sexta e consigo ver. Eu acho que a senhora deveria falar assim, eu não consigo ver. Dona Silvia, na própria plataforma, assim que a senhora faz o pagamento, a não ser que seja em boleto, tem que esperar o boleto compensar, a senhora rola ali para baixo, que lá está o link dele já totalmente disponível para a senhora. Se a senhora tiver alguma dúvida, entre em contato com a Tidinha ou com a Tati Maia, com as nossas moderadoras, e elas vão te auxiliar, tá bom? Olha só, gente, e o livro está disponível. Quem não adquiriu ainda, adquira, porque está disponível aqui. Eu quero mostrar para vocês esta outra fala aqui, ó. Esta outra fala. Olha só. Essa é que eu estava me referindo para vocês, de que se fosse o Bolsonaro que fizesse isso. Olha aqui. Vamos dar logo direção às coisas. Presta atenção. Está aproveitando isso. Exatamente. Né? Mandando o homem para a lua. E noticiário positivo, né? Não, está afundado na guerra do Irã. Um homem, né? Um negro e uma mulher. Isso. E um canadense. Um homem, um negro e uma mulher. O negro é o quê? Macaco? Foi isso que eu entendi? Agora, se isso é falado pelo Bolsonaro, o Bolsonaro foi obrigado a responder um inquérito aberto de ofício na Polícia Federal, porque ele passou com um jet ski próximo da baleia. Era assédio da baleia. A Janja e o Lula cozinham e comem paca, que é um animal protegido, proibido da caça de paca, e está tudo certo. Eu não vi a Luísa Mel reclamando. Aí a Janja, depois da repercussão, veio: nós ganhamos de um criador que cria, autorizado pelo IBAMA. Cadê a prova? É a sua palavra? Qual o nome do criador? Qual o criatório? Você fotografou? Você mostrou? Isso é crime ambiental. Mas e se fosse o Bolsonaro que tivesse falado? Na Artemis foi um homem, um negro e uma mulher. Olha que coisa linda.
quando eu falo para vocês que está difícil, vocês não acreditam. Antes de ir para a terceira parte que está... Hoje vocês viram que hoje o jacaré está pistando. Fala, galera! Olha, nós fizemos um guia para vocês de Orlando. Você que está vindo passar as férias aqui em Orlando, ou está vindo com a família por conta da Copa do Mundo, fique atento que nós fizemos um guia completo. E está caindo o olho do celular, não vai dar jeito, porque só vai aparecer minha testa agora. Você que vai tirar férias agora e está pensando em vir para Orlando, vir aqui para a Flórida, ou então curtir até mesmo a seleção brasileira na Copa do Mundo, nós fizemos um guia de Orlando para vocês. A Alana vai trazer aqui dicas maravilhosas de lojas, de lugares, de restaurantes que ela gosta, não é isso mesmo, Alana? É isso aí, gente, até panificadora. Nós temos uma panificadora aqui maravilhosa, deliciosa, com pãozinho francês, pão de queijo. Gente, é uma delícia. Inclusive tem até restaurante, tá? Com comida brasileira. Mas além disso, tem também as churrascarias, tem fogo do chão, tem adega. Tem bastante coisa que vocês vão amar. E principalmente para quem gosta de fazer compra como eu, hein? Tem as melhores lojas, os melhores outlets. Tá tudo no guia. Tem também os melhores parceiros para vocês que nós temos para alugar carro, locar casa ou até um apartamento. Gente, tudo que vocês precisarem, é só entrar em contato com a gente, porque tem o contato no guia exclusivo para vocês. E para você que é executivo e também quer vir, quer fazer uma palestra, um evento, a gente também pode te ajudar. E também para você que quer um carro de luxo, nós também conseguimos para vocês, hein? Esse guia tá imperdível, não perca tempo. E agora Mas e os parques? Tem os parques, gente! Ela falou de Orlando e não falou dos parques. Vou Universal. Pra você, porque o Cleber é especialista em parque. Tudo que você possa imaginar. Busch Gardens em Tampa, Universal Studios, com todos os parques da Universal, os parques aquáticos, os parques da Disney, tudo completo para vocês, para você não cair em roubada, porque não vai pensando que você está vindo para os Estados Unidos, você não pode cair em roubada, não. Pode sim. E se você precisar de alguma coisa, a assistência vai estar lá no guia, a gente vai dar assistência para vocês aqui. Gente, é fundamental você que quer vir para Orlando ter um guia, porque aqui é muito grande, são muitos parques. Então vocês precisam de um guia para não perder tempo e aproveitar o máximo da sua viagem. É isso aí, galera. Curtam. Beijos! Quero mostrar uma coisa agora que eu estou muito preocupado. Muito preocupado, porque eu estou preocupado com o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro está em maus lençóis agora. Vocês não sabem o que aconteceu. Olha só essa notícia que saiu agora há pouco. Estou muito preocupado. Lindbergh pede prisão de Eduardo Bolsonaro ao STF após fala sobre o TSE e Estados Unidos. Vice-líder do governo cita risco ao processo eleitoral de 2026 e diz que há tentativa de pressionar autoridades brasileiras com apoio norte-americano. Eduardo, se eu fosse você, eu começaria a ficar com medo. Eu estou imaginando, né? Porque agora já saiu até o Fábio Chor, já saiu da Polícia Federal. Eu estou imaginando o Lindbergh pegando a sua pupila, Glaze Baticoxa Amante Hoffman, da planilha da Odebrecht, e vindo atrás do Eduardo Bolsonaro lá no Texas. Tenta a sorte, lindinha. Hã? Tenta a sorte, lindinho, porque você não vem aqui. Esse Trump, por que você não vem aqui? Traz a Fátima Bezerra, traz todo mundo, vem para cá, fala que é golpe e vem aqui pegar, manda prender aqui o Eduardo Bolsonaro. Ah, tô me tento, você tá faltando o quê, cara? Quer aparecer? Dá uma de Carmen Miranda, coloca uma melancia na cabeça e um abacaxi no rabo, sai andando lá em Nova Iguaçu, onde você deixou um rombo e que até hoje responde. Você ainda é deputado por causa de uma liminar, mas ela vai cair agora. Então, coloca um abacaxi no rabo e a melancia na cabeça. Ou, se você quiser, você inverte. Coloca o abacaxi na cabeça e a melancia no rabo. Eu acho que cabe. Bom, eu vou trazer para vocês algo importante que vocês vejam agora e que a gente está chamando a atenção para vocês já há um certo tempo. Uau, começou um temporal aqui. É bom eu acabar logo antes que acabe a luz aqui, né? Prestem atenção nisso que eu vou trazer agora para vocês, meus amigos. Porque hoje à noite, Trump prometeu acabar com o Irã. E ele não está para brincadeira.
Eu não acredito que seja hoje à noite, porque ele não ia avisar e fazer com antecedência, a não ser que ele realmente esteja muito pistola que nem o Jacaré está hoje. Mas eu quero mostrar algo que eu venho falando para vocês há um certo tempo, quem é da comunidade privada, e esse próximo sábado vai ter comunidade privada, tá, galera? A partir de amanhã eu começo a anunciar, hoje vocês vão começar a ter as modificações, hoje mais para o final do dia. Presta atenção nisso que eu vou trazer para vocês agora, que é muito interessante. Como eu estou olhando para essa guerra e vendo o caos. Eu estou olhando para os mesmos dados e vendo uma estratégia americana genial. Os Estados Unidos não estão sofrendo com essa guerra, ou melhor, no curto prazo estão, mas por algo muito maior. Eles estão ganhando a guerra. Em 3 minutos eu vou te provar isso. O petróleo disparou mais de 50% desde o início do conflito. O gás europeu explodiu, mais de 100% de alta em um mês. O gás asiático, a mesma coisa. E o gás americano subiu uma fração disso, menos de 11%. Porque os Estados Unidos são os maiores produtores e exportadores de gás do planeta. Quando os Estados Unidos bombardearam as plantas de energia do Golfo, quem paga a conta é a Europa e a Ásia. Quem lucra? Os Estados Unidos. Isso não é efeito colateral, é o objetivo. Mas por que controlar a energia é tão importante agora? Porque a guerra de verdade do século XXI não é por território, é pela inteligência artificial. Data centers consomem energia absurda e, para funcionar, precisam de hélio para resfriar o ambiente. E os Estados Unidos são os maiores produtores de hélio do mundo. Energia barata, hélio abundante, ambiente jurídico estável. Onde você vai instalar esses data centers? Nos Estados Unidos. Quem domina a energia, domina a inteligência artificial. Quem domina a inteligência artificial, domina o mundo. E não para por aí. Os Estados Unidos já controlaram o petróleo da Venezuela, pressionaram o canal do Panamá contra a China, fazem discursos duros pela Groenlândia, que controla a Rota do Norte, a próxima grande rota comercial do Ártico. Saída para os 2 oceanos, longe de qualquer guerra, energia barata e abundante, ambiente econômico e jurídico de primeiro mundo. Os Estados Unidos estão se tornando o país mais atrativo do planeta para capital, tecnologia e infraestrutura, enquanto a Europa e o Golfo pagam a conta do conflito. A China controla as terras raras, os Estados Unidos controlam a energia, a inteligência artificial e as rotas. E Israel, aliado histórico americano, cresce em importância estratégica no Oriente Médio a cada dia que passa dessa guerra. E sabe o que é mais revelador? O mercado está dizendo exatamente isso, mas a grande mídia não. O VIX, o índice do medo, comportado. Bolsas americanas perto das máximas, mesmo com algumas correções. O preço do petróleo nos Estados Unidos abaixo de $100. O petróleo americano não disparou como o Brent. O ouro em queda, o que, por sinal, é uma baita oportunidade para quem entende o que está acontecendo. Quando o mercado não entra em pânico numa guerra, é porque alguém está no controle. Esse alguém se chama Estados Unidos, mas ninguém está falando isso. E o Brasil nesse tabuleiro todo? Lula bate nos Estados Unidos, critica Israel, se aproxima de Irã, Venezuela e China, justamente os perdedores dessa nova ordem que está se desenhando. Enquanto o mundo ocidental e a América Latina se realinham com Washington, o Brasil caminha na direção oposta, se isolando do maior polo de capital, tecnologia e estabilidade do planeta. A economia mostra isso, ensina que decisões têm consequências. As escolhas geopolíticas do governo Lula terão as suas e nós pagamos. Se você quer entender mais sobre como isso afeta o seu patrimônio e o que fazer com o seu dinheiro nesse cenário, será um prazer falarmos a respeito. Vem cá, eu quero falar aqui para você da comunidade privada e primeiro agradecer a vocês todos da comunidade privada que sempre estiveram ao nosso lado. Há quanto tempo eu venho falando isso para vocês? Da questão da energia, há quanto tempo eu venho falando para vocês a respeito da IA, das possibilidades que o Brasil está perdendo. E agora vocês estão vendo o tabuleiro sendo montado. E eu disse, faltou uma coisa na explicação deles e que eu falei na minha última live. A ureia e a amônia. O Brasil está numa situação complexa por conta das suas escolhas. E isso pode levar a um colapso muito em breve. Um colapso do próprio agronegócio. Você quer saber mais a respeito disso? Clica no link aqui, ó. Quem é o chefe? E você vai entender parte disso que ele falou. Aonde nasce, quais os caminhos, como é que a gente tem que fazer. O Brasil tem uma chance única e ela depende de cada um de nós. Somos nós que temos condições de mudar. O Brasil tem uma decisão para tomar em novembro. E não é a respeito de Flávio Bolsonaro ou Lula. É permanecer no passado, no ostracismo, no fundo do poço, ou caminhar rumo ao futuro. Somos nós que vamos decidir isso. Tudo posso naquele que nos fortalece, quem nos fortalece é Deus. Fiquem todos vocês com Deus. Daqui a pouquinho, daqui a 30 minutos eu estou lá no Rota BR. Vai ser o tempo de eu comer alguma coisa, que não comi nada ainda o dia inteiro, estou fora desde manhã cedo. E daqui a pouquinho eu volto com vocês, juntamente com Oswaldo Eustáquio e Ana Paula Rocha,
naquele que é o jornal que está abalando geral. Como falam lá os nossos amigos cariocas, não sei se ainda tem essa expressão, né, das antigas, abalou Bangu. Pois é, Rota BR está abalando Bangu. Então daqui a pouquinho a gente está com vocês e não perca, o livro está aqui em cima, clica lá, você já vai direto para o link. Um abraço, fiquem todos vocês com Deus, até daqui a pouco. Tchau, tchau, galera.